Olá pessoal, nossa aula de hoje, dando continuidade à parte de acústica, hoje nós falaremos de um fenômeno chamado de efeito Doppler. E para falar um pouquinho do efeito Doppler, bem rapidinho mesmo, porque apesar de um efeito bem sofisticado, ele é bem simples. Eu chamei um conhecido meu, um amigo meu, vai falar para vocês rapidinho, vou parar aqui a minha gravação e ele fala com vocês rapidinho. Vocês estão muito bem, olha só pra você, Thor e Peter Pan, você tá uma gracinha. Na verdade, ele é o Robin. Eu sou o Peter Pan! E eu tenho um punhado de pó mágico aqui só pra você. Não, valeu. E o Sheldon tá de quê? Ah, ele é o efeito Doppler. Isso. É a aparente mudança na frequência de onda causada pelo movimento relativo da fonte da onda em relação ao observador. Agora eu entendi o efeito Doppler. Olha, eu tenho que tomar banho, então podem ficar à vontade. Obrigado. Viu? As pessoas entendem. Bom, como o meu colega ali falou, o efeito Doppler ele acontece a partir do momento que existe um movimento relativo na comparação entre o observador e a fonte que está emitindo essa onda. Pode ser uma onda sonora, como pode ser uma onda luminosa também. Daqui a pouco a gente vê o efeito Doppler para a luz. Geralmente, a gente consegue observar esse efeito, essa mudança na frequência devido ao movimento relativo, quando a fonte é uma ambulância, quando a fonte é um carro de polícia, quando basicamente essa fonte que tem velocidade em relação ao observador, esse efeito ele é mais expressivo, quando ela tem uma fonte sonora de alta intensidade. E aí, geralmente, a gente utiliza a sirene para representar, para explicar o efeito Doppler. A equação do efeito Doppler, ela parece ser um pouquinho complicada, mas ela é simples, Como é que eu vou determinar a frequência aparente, que é aquela frequência que eu estou ouvindo devido ao movimento relativo, comparada à frequência real que aquela fonte está emitindo? O que é a frequência real? A frequência real é o que eu ouço se tanto eu quanto a fonte estivéssemos parados. Independente da distância ao qual eu estou em relação a essa fonte, a frequência percebida por mim é de fato a frequência emitida por aquela fonte. Mas a partir do momento que existe a velocidade relativa, a partir do momento que existe esse movimento relativo, a frequência recebida por mim ela vai ser diferente. Ela será maior ou ela será menor que a frequência real que está sendo emitida. Então, a frequência aparente, que é esse F' aqui, é o produto da frequência real por essa velocidade relativa. Qual velocidade relativa? A velocidade da onda que eu estou emitindo, que é o som, mais ou menos a velocidade do observador, em função da velocidade da onda que eu emito, a velocidade do som, mais ou menos a velocidade da fonte. Como é que funciona esse mais ou menos? Não é difícil, eu só preciso que vocês entendam e gravem a configuração de como eu vou nortear o que é mais e o que é menos. Então, eu estou representando aqui a minha fonte e eu estou representando aqui o observador. O que eu tenho de possibilidades? Bom, pode ser que o observador esteja se afastando da fonte, por exemplo. Pode ser que o observador esteja se aproximando da fonte, como pode ser que o meu observador esteja parado. Pode ser que eu esteja parada na calçada e está passando na rua um carro com uma sirene ligada. Assim como pode ser que a sirene, que a fonte esteja se aproximando, como pode ser que a sirene, que é a fonte dessa onda, esteja se afastando. O desenho, toda vez que você estiver trabalhando com um exercício de efeito Doppler, o desenho ele é essencial, é ele que estará te norteando. Como é que funciona, o direcionamento para o efeito Doppler? A regra é sempre faça o desenho e sempre oriente da seguinte forma:
do observador para a fonte é sempre o sentido positivo da trajetória. Sempre, pessoal, do observador para a fonte é o sentido positivo da trajetória. Então, por exemplo, o observador está se aproximando da fonte. Ó, ele está no sentido positivo da trajetória. Então, aqui ele ganha sinal positivo. O observador está se afastando da fonte nesse desenho, ó. Então, aqui ele está no sentido oposto da trajetória. Então, aqui, sinal negativo. A fonte se aproxima do observador, ó. Tá contra a trajetória. Então, nesse desenho, fonte com sinal negativa. A fonte se afasta do observador. Olha só, ela está no sentido da trajetória. Então, nesse desenho, velocidade da fonte positiva. Sempre vai ser dessa forma. Então, sempre o desenho se faz necessário. Assim, ó, eu mudei a posição da fonte e eu continuo com a mesma configuração e com as mesmas possibilidades. Pode ser que o observador agora esteja se aproximando, pode ser que o observador esteja se afastando, pode ser que o observador esteja parado. Eu não coloquei aqui não, mas a fonte também pode estar parada. E quem tem movimento relativo seja o observador. Pode ser, então vou colocar aqui, ó, que a fonte esteja parada, pode ser que a fonte se afaste, pode ser que a fonte se aproxime. A tua orientação, ela não vai mudar. Ó, olha a nossa orientação. Do observador para a fonte, o desenho é importantíssimo, eu oriento sempre com sinal positivo. Do observador para a fonte é sempre positivo. Então, por exemplo, aqui, ó, o observador se aproxima, tá no mesmo sentido da orientação, sinal positivo. Ó, sentido contrário, sinal negativo. Ó, sentido contrário, sinal negativo, mesmo sentido, sinal positivo. E é dessa forma que você determina a frequência recebida em função desse movimento relativo. Eu vou deixar com vocês agora uma pequena animação que mostra essa diferença na frequência conforme a fonte se aproxima, conforme a fonte se afasta. Pessoal, né, como vocês viram nessa animação, né, que você tem a sirene passando pelo observador, nós temos algumas características fixas, né, quando o observador está parado. Que características são essas? Vou mexer aqui, né, vou trabalhar esse espaçozinho aqui, porque as mesmas características servirão para o efeito Doppler aplicado à luz. O que que eu observo, né? Se o meu observador está parado, quando a fonte está se afastando, o som vai se tornando cada vez mais grave. E esse conteúdo nós já trabalhamos. Se o som vai se tornando cada vez mais grave, então isso significa que a frequência aparente, né, está o quê? Diminuindo. Da mesma forma que você observa que se essa fonte, se essa sirene começa a se aproximar de você, o som vai ficando cada vez mais agudo. E nós já observamos que quando o som é agudo, a frequência é alta. Então isso significa que a fonte se aproximando aumenta a frequência, a fonte se afastando diminui a frequência. E isso também vai ser observado para uma estrela, por exemplo, que está emitindo a onda eletromagnética, que é a luz. Nós temos aqui o nosso espectro de luz visível, né? E o comportamento da luz, ela segue essa sequência aqui. Que sequência é essa? Vermelho, depois do vermelho laranja, amarelo, verde, azul
anil e violeta. Isso é o espectro de luz visível. E eu vou observando o quê? Do vermelho ao violeta, o que está acontecendo com a frequência da luz? A frequência da luz está aumentando. Ó, eu começo no vermelho com 4,3 vezes 10 a 14 Hz, é uma frequência bem alta. Quando eu vou chegando no laranja já é 5,1, chegando no amarelo 5,3, então eu observo que o padrão de comportamento da luz visível, a cor, né, conforme eu vou do vermelho para o violeta, a frequência está aumentando. Então, eu vou observar, eu vou fazer a mesma comparação do comportamento da frequência para o som. Frequência que aumenta, né, é o som agudo e a frequência que diminui é o som grave. Então, o movimento relativo da estrela para o observador pode ser de aproximação, como pode ser de afastamento. Então, ó, quando a fonte se aproxima, o que acontece com o som? Ele se torna cada vez mais agudo. Som agudo é aquele que a frequência está aumentando. Frequência aumentando, a tendência que a luz, né, que se aproxima, ela vai tendendo para o violeta, ela vai tendendo para o azul, porque são as cores de alta frequência. Assim como essa estrela pode estar se afastando, e se essa estrela se afasta, já a tendência do comportamento dela é que a frequência diminua. Então, nós acabamos observando nela já as cores de frequência baixa, que é o vermelho e laranja. Então, eu consigo observar pela luz que eu estou recebendo se essa estrela está se aproximando de mim ou se afastando de mim. Se ela se aproxima, frequência alta, então as cores, né, tendendo azul e violeta. Se ela se afasta, a frequência diminui, tendência das cores vermelho para o laranja. Vou deixar para vocês uma animaçãozinha do comportamento, né, do movimento da estrela e da luz que ela vai emitindo de acordo com esse movimento. Pessoal, então já determinamos, né, a equação que representa, né, o efeito Doppler, essa mudança da frequência devido ao movimento relativo. Já observamos o efeito Doppler para a luz, né, devido ao movimento relativo também. E para a gente fechar essa aula, esse conteúdo, vamos fazer esse exercício aqui. Um pesquisador percebe que a frequência de uma nota emitida pela buzina de um automóvel parece cair de 284 para 266 Hz à medida que o automóvel passa por ele. Então, eu já coloquei aqui o desenho representando a situação. À medida que o automóvel está passando por ele. Sabendo que a velocidade do som no ar é 330 metros por segundo, qual a velocidade do automóvel? Então, eu vou entender, né, que para essa situação a velocidade do automóvel permanecerá constante, e eu vou chamar de V. Nesse caso aqui, né, é a velocidade da fonte, já que eu estou recebendo a frequência emitida por ele. O observador, ele permanece parado, né, é o carro que passa por ele, e na primeira situação ele vai emitir uma frequência de 200, vai emitir não, né? O observador, ele vai receber uma frequência de 284 e quando o carro passa por ele, o observador já passa a receber uma frequência de 266 Hz. E o exercício está pedindo a velocidade do automóvel. Nós basicamente aqui temos duas situações distintas e vamos calcular de forma separada. Então, ó, na primeira situação, qual é a equação do efeito Doppler? Frequência aparente é a frequência real, velocidade do som mais ou menos observador, velocidade do som mais ou menos velocidade da fonte. Parece grande, mas dá para guardar.
Antes de qualquer cálculo, vamos orientar a trajetória. Como é que a gente orienta? Sempre do observador para a fonte é o sentido positivo. Sempre do observador para a fonte é o sentido positivo da trajetória. Então, vamos lá. A frequência aparente, né, na primeira situação, vale 284 Hz. Isso vai ser igual à frequência real. Qual é a frequência real? Como se o observador e fonte estivessem parados, não houvesse movimento relativo entre eles, que vai multiplicar velocidade do som, o exercício deu 330, mais ou menos velocidade do observador. O observador está parado, então é 0, dividido velocidade do som, 330, e aqui, mais ou menos. É só a gente analisar a orientação. Do observador para a fonte é mais. Aqui a fonte está se aproximando, está no sentido contrário, então menos a velocidade da fonte, que no nosso caso é a velocidade do carro. Vou para a segunda situação. Aplico novamente a equação do efeito Doppler. Frequência aparente é a frequência real, velocidade do som mais ou menos o observador, velocidade do som mais ou menos velocidade da fonte. Na segunda situação, né, a fonte já se afastando, a frequência aparente percebida é de 266 Hz. Isso vai ser igual à frequência real, velocidade do som 330, mais ou menos. O observador está parado, 0. Dividido velocidade do som, 330. Agora, ó, a fonte está no mesmo sentido da orientação, então mais velocidade da fonte, que é a velocidade do carro. O que eu vou observar, né? O que é constante nas duas situações? Eu observo que, ó, quando eu multiplicar aqui, vai dar F330. Quando eu multiplicar aqui, vai dar a mesma coisa, F330. Então, o que eu vou fazer? Eu vou isolar F330. Vamos lá, vou fazer aqui, ó. F vezes 330 é igual a 284, que multiplica 330 menos a velocidade do carro. E vou fazer a mesma coisa aqui, ó. F vezes 330, que está aqui, vai para o outro lado multiplicando. É igual a quê? 266, que multiplica 330 mais a velocidade do carro. Então, eu estou aqui com a equação 1, eu estou aqui com a equação 2 e eu observo que isso é igual a isso. Então, eu vou igualar esses termos aqui. Quando a gente igualar, vai ficar o quê? 284. Já vou aplicar aqui a distributiva, pessoal. 284 vezes 330 menos 284 vezes a velocidade do carro, que é a fonte. Isso vai ser igual, vou aplicar a distributiva aqui também. 266 vezes 330 mais 266 vezes a velocidade da fonte. Vou passar a velocidade da fonte para cá, então aqui que está subtraindo vai para o outro lado somando, então vai ficar quanto? 266 velocidade da fonte mais 284 velocidade da fonte é igual 284 vezes 330, isso daqui eu passo para o outro lado, menos 266 vezes 330. 266 mais 284 dá 550 velocidade da fonte. Aqui 284, né? 330 se repete. 284 menos 266 dá 18 vezes 330. Então, vou trazer para cá que já ficou muito cheio. Como é que tá a nossa conta? 18 vezes 330 é igual a 550 vezes a velocidade da fonte. Dá pra gente simplificar aqui, né?
Divide por 10 de um lado, divide por 10 do outro. Então, a velocidade da fonte, que é o carro, vale 18 vezes 330 dividido por 55, o que vai dar aproximadamente 10,8 metros por segundo. Pessoal, vou deixar uma lista de exercício com vocês, né? Façam. Qualquer dúvida, na nossa próxima aula a gente resolve.